Podcast na boca do botijão, diretamente aqui de Valparaíso aqui, a gente convidando aqui o presidente do sindicato, Sérgio, presidente do sindicato de Brasília. Convidamos aqui o Fernando que é um grande parceiro meu aqui e expert aí na parte comercial do gás aí. A gente vai tratar alguns assuntos do setor, assunto aqui que ninguém gosta muito de falar, né, Sérgio? É isso aí. Né, Fernando? Exatamente. É muito, muito sofrido, muito ralado e também muito cobrado, né? Isso aí. Para começar aqui, a gente vai deixar o espaço aqui para o Sérgio se apresentar, falar sobre ele aí, e para o Fernando também. Sérgio, comenta um pouco aí sobre sua história, sua trajetória no gás, como que você chegou a presidente do sindicato aí, essa batalha que você está vivendo todo dia aí, tentando ajudar as revendas. É, meu nome é Sérgio Costa, né? Estou como presidente do Sindvargas, Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de Gás do Distrito Federal. Eu estive como presidente, né, 2017 até 2021. Nunca é fácil, né, estar à frente de uma entidade, principalmente num ramo que ele é tão, ele é muito difícil até de se entender, né? O ramo da atividade de gás e efeito de petróleo. Eu estou no setor desde 1986, tem 38 anos que eu estou no gás. Veio de uma herança do meu pai, trabalhando. Participei, né, de todas as resoluções, de todas as mudanças regulatórias da ANP, e aí eu sempre me interessei, né, em tentar multiplicar, né, tentar contribuir para o setor. Por isso que eu acabei caindo nessa cadeira. Com uma história bem próxima à minha, né, Sérgio? Bem parecida com a minha. Família aí iniciou com gás há 33 anos e eu estou aí no mercado também trabalhando, né? Tendo o duro trabalho de tentar vender gás hoje, principalmente na situação econômica que a gente está. É verdade. Eu posso dizer que desses 33 anos eu comecei adolescente indo ajudar na revenda do meu irmão e praticamente a gente cresceu aí dentro de uma revenda de gás e nada mais do que isso a gente acaba também entrando pro ramo e operando no segmento. O bacana é que por você ter feito essa trajetória dentro, acompanhando tudo, você vem que um pouco vacinado das coisas, você já vai entrando ali com um pouco de experiência pela vivência que você vê ali do dia a dia, da rotina, né? Então, realmente são bastante tempo e a gente tem sempre algo novo para lutar, algo novo para conquistar e a luta, ela é diária, né? É isso aí. Fernando, hoje na prática aí, o que mais pesa no bolso da revenda, cara? Falta de cliente, custo alto ou a margem que sumiu? Então, eu acho que os três fatores aí eles importam porque hoje dizer que o cliente aumenta, não, a quantidade de cliente não aumenta na proporção que aumenta o número de revendas, como tem aumentado ultimamente, né? Eu acho que o Sérgio aí como presidente do sindicato possa ter planilhado aí as quantidades de depósito aí na região. Mas hoje a gente tem a divisão da clientela. Então, uma revenda que entra no mercado é uma divisão de clientes, né? E em termos de você achar que questão de valores e tudo, você choca muito na questão da margem, né? Porque você tem hoje aí o aumento dos custos, hoje está bem maior do que em tempos anteriores, com manutenção, impostos e mão de obra, tudo isso inclui. Então, assim, hoje posso dizer que principalmente o custo enxuto. É, meu filho, a revenda tá viva, mas margem apertada, concorrência desleal e ainda tem que aguentar cliente olhando só preço, né? Sérgio, e quem quer fazer tudo certo, tudo na norma, tá se ajudando ou só tá apanhando, cara? É, eu acho que o nosso setor ele tem essa dificuldade em entender que é necessário entrar dentro das normas, né? E também entender da própria revenda, da própria gestão.
Eu acho que a dificuldade é que hoje nós temos e o que hoje o sindicato está querendo trazer, voltando, né? Eu voltando ao sindicato, ontem nós tivemos até um bate-papo muito bacana com a Rose Rainha do Sebrae e que estamos esperando só a agenda dela para poder fechar uma parceria entre as revendas e o Sebrae para poder trazer capacitação empresarial, principalmente para esse ponto, né, que é muito sensível, que é a situação financeira das revendas. Igual o Fernando estava falando uma coisa muito importante, nós, em Brasília, nós temos aproximadamente 530, 540 revendas autorizadas, fora a parte, né, que é calejada, que todos nós sabemos e sofremos, que é a clandestinidade. Hoje, o que nós estamos passando de dificuldade é o inchaço das revendas, e cada dia, né, abre mais uma revenda, né, e, na verdade, o consumo ele vem diminuindo, né? Nós temos aí um grande concorrente, né, que são os equipamentos elétricos, que todo mundo está assistindo na pele, que nós mesmos, às vezes, nós compramos para nossa casa, né, porque a mulher quer, nossa esposa quer algo moderno, e isso aí acaba impactando diretamente nas revendas. E aí as vendas vão diminuindo, e muitas delas, né, acham que é porque o concorrente está vendendo e eu não estou conseguindo vender, e acaba fazendo até promoções aí absurdas que acabam afetando o próprio negócio dele, né? É, Por isso que o, é preciso essa educação do revendedor. um fator importante aí que a gente vai entender, por exemplo, eu hoje faço questão de estar na linha do atendimento do cliente, levando o botijão até o cliente, e digo para você que antigamente você tinha uma cobrança até de prazo maior de entrega, né? O cara queria ali 5, 10 minutos o botijão na porta, como se você tivesse ali pronto na rua esperando ele pedir o gás. E você observa hoje que alguns clientes têm uma paciência maior. E quando você adentra dentro da residência, o cara tá com o forno elétrico lá terminando de assar a carne, o cara tá com a chaleira elétrica ali fervendo uma água, um air fry, né? Panela de Eu, arroz. eu já vi clientes com relato de do gás acabar há 5 dias e ele está cozinhando em equipamento elétrico esperando entrar o soldo do mês, né, ali a finança do mês para que ele possa comprar o gás, né? Então, quer dizer, o cara hoje, se ele não fizer uma coisa que, inclusive eu e o Yeltsin já fizemos junto, foi levantamento de perfil de clientes. E assim, foi muito nítido. Nós saímos de um cliente mensal, um cliente que compra aí trimestral, a cada 3 meses, médio hoje, A gente fez né? um trabalho e foi um trabalho bem D2D, né? Aquele famoso door to door, porta a porta. A gente bateu porta a porta em uns 2 meses. A gente montou uma equipe bem, treinamos a equipe, saímos batendo porta a porta durante 2 meses e acabamos ali vendo um trabalho ali de que o antigo consumidor do gás, ele tinha uma média de consumo de 30 a 45 dias. Dependendo da região hoje, a esposa hoje trabalha, antigamente a esposa ficava mais dentro de casa, cuidando mais dos filhos e escolas integrais e tudo, o tempo médio passou para 90 dias, 60 a 90 dias, vamos dizer. Então, o consumidor mudou o hábito dele e uma coisa que eu percebo, Sérgio, é que as revendas não estão se atualizando. Isso Não estão se isso é fato. atualizando. Essa questão habitual ela é tão grande porque uma coisa que eu digo, né? O público principal da cozinha é o público pós-40, né? Então você vai pegar aí, normalmente, as famílias vamos dizer, as famílias mais jovens, que está aí entre os 30 e 40 anos, o cara constitui família aí, ele está nessa faixa etária aí, ele tem um hábito de sair para comer na rua, ele tem um hábito ali de pedir um lanche e tal, e isso tudo impacta no setor, né? Então, hoje, você dizer assim, que o público mais 40 ele é um público que está mais focado ali na, no impacto mensal do que isso vai trazer. Ele faz mais ali, vamos dizer, na ponta da caneta, não é não? Vamos fazer comida aqui que a gente tem para hoje, amanhã a gente almoça, às vezes janta, já deixa pronto e tal.
é bem diferente. Então, são vários fatores que vêm impactando no setor, além dos elétricos, temos essa questão de a cultura que vem mudando, são vários fatores. Mas eu digo assim, a revenda hoje, ela tem que entender que os hábitos mudando, a revenda também ela tem que mudar. E o que é justamente o que você tem falando. O revendedor ele endoida porque o cara é acostumado aí, quem vendeu gás aí na década de 90 a 2000, vamos dizer aí, mais ou menos, vamos falar esse delay 2015, vamos falar aí esse delay de 2015. O cara que vendia aí seus 2.000 botijões aí hoje, ele está na casa dos 1.200, está na casa dos 1.200, né? Se ele mantesse o mesmo padrão, a mesma rotina, estaria na casa dos 1.200 por mudança comportamental, mudança É, cultural de público. mas, Fernando, isso aí eu acho que teve a mudança comportamental de público. Eu acho que dentro desse meio tempo aí, desse delay que você falou, a gente teve um aumento muito grande de comércios que utilizam gás. E o revendedor também, ele vem perdendo aí também para as companhias. Granel, por exemplo. O revendedor ele migrou um pouco do residencial para atender o comercial, que está, como você disse, ficou bem colocado aí. O cliente ele começou a comer mais fora, começou a consumir alimentos já prontos de padarias, restaurantes, lanchonetes, pizzarias. E aí o revendedor começou a fornecer para esse pessoal. Começou a fornecer mais para comércio. Agora a gente tem um concorrente e as companhias elas já estão entrando, já estão dentro, né, desse comércio. Antes era só grandes, agora você pega pequeno comércio aí que já está granel. E um ponto muito importante que eu venho observando é que as companhias elas não estão medindo esforços. É, você pode ver que hoje existe até centrais, né, de granel no meio, em área pública. Sim. Na área Asa pública. Sul, Asa Sul. Então, em qualquer cidade satélite que você rodar, tem qualquer lanchonete que gastava 3, 4, 5, 6 P13, eles estão passando, eles estão caindo para dentro, né? E tirando essa venda das revendas. Então, isso aí também é algo que está acabando, né? Impactando muito Tá. Sim. no volume, né? Principalmente do envasado. E aí está migrando o envasado para o Mas, granel. E isso mas automaticamente para venda para as distribuidoras. assim, Sérgio, você como presidente do sindicato, então você acaba recebendo aí muito, muito desabafo, né? Vamos colocar dessa forma das O povo chora revendas. muito, né, Sérgio? Muito Muito. desabafo, né? Então, assim, eu acho que nós temos tanto a questão das companhias com essas ações, como hoje muitas empresas também estão usando equipamentos elétricos também na área comercial, né? E isso tende a ter essa queda no comercial. Mas, na sua visão, essa ação da companhia, além de gerar esse impacto, gera muito desconforto em termos da revenda. A revenda se sente assim, vou usar um termo meio que apunhalado pela companhia nesse sentido, porque é como se fosse tirar ali, poxa, está tirando o meu ganha-pão, né? Porque tem pessoas que não ligam, ela não tem o interesse de fazer ali aquele trabalho no comércio e tal, mas tem pessoas que têm um trabalho ali bem empenhado nisso, porque traz um produto para giro, um valor agregado ali, uma quantidade agregada ali para a sua revenda, né? Quando a companhia ela faz essa ação direta, você acha que isso traz ali um incômodo dentro da revenda ali nesse sentido junto à companhia? Eu tenho absoluta certeza que sim. Vou mencionar dois pontos. Um ponto como presidente do sindicato e um ponto como revendedor. Eu vim da época que nós éramos representantes, né? Nós éramos credenciados pela companhia, não havia ortoga, não havia nada da ANP, né? Era uma época boa, porque havia parcerias de verdade, né? Sim, Hoje são parcerias, né, no papel, unilateral, né, que todos nós sabemos, e quando esse tipo de ação que eu particularmente falo que é predatória, né, isso influencia em toda essa construção que faziam de parceria, porque a partir do momento que a companhia te toma um cliente que é seu, então peraí, não existe mais essa parceria. Então isso aí está sendo quebrado, né?
eles podem te tomar, é isso mesmo, tomar seu cliente, né? Sim. Porque eu vejo até, né, assim, num ponto meio leigo, como um crime concorrencial. Porque como que o seu fornecedor vai te como é que você vai conseguir concorrer com o seu fornecedor? Não existe lógica, Não né? tem lógica, Não né? existe lógica. Então, eu tenho absoluta certeza que isso é um incômodo para o setor, sabe? Que afeta diretamente nesse ponto, né? Da credibilidade entre a parceria distribuidora e revenda. É Se uma, você pensa pelo lado, se a própria companhia não te respeita, como é que alguém vai se respeitar nesse mercado É, nosso, né? fato, isso é fato. inclusive, até em áreas comerciais que tem um uso, por exemplo, de IP20, eles montam um cockpit, né? O cara Ah, basta. E engraçado que com muita dificuldade se cogitou uma época das revendas fazer isso, não podia, né? E você vai hoje em locais que tem um não. cockpit, o Hoje, cara enche o hoje P20. está aceso aí a agenda regulatória da ANP, ela está a todo vapor. Nós estamos participando, eu também como vice-presidente da Abragás, estou participando de todo o andamento. Está tendo aí, né, a abertura do OM, né, a liberação do Sim. OM e também cogitando o envase fracionado, né? E está tendo uma briga está sendo uma briga muito grande, porque isso, as distribuidoras, elas não querem liberar isso, né? Que os botijões, todo mundo sabe que 85% dos botijões que nós temos é do consumidor, né? Sim. A outra parte é da revenda e das distribuidoras. Então, é algo assim que é muito sensível até de ser falado hoje em dia, mas está acompanhando. Agora, por exemplo, você não pode ter um caminhão e fazer o granel, né? Mas elas podem. Quando a gente brigou pela verticalização, houve um debate muito grande disso, porque eles tinham segurança, mas a segurança que nós vemos aí, mangueira, caminhão indo estando central no meio da rua e as pessoas passando por cima. Então, eu acho que assim, é É, bem relativo. É que a segurança proposto nesse caso é uma segurança que a gente também consegue fazer, porque no nosso dia a dia a gente passa por inspeções, nós passamos por Bom, e fiscalizações, a adaptação também, nós podemos sim, muito bem fazer cursos, né, cumprir as exigências. se trazer capacitar, né? se capacitar para poder exercer isso aí. Por que não? Qual Sim. que é o motivo? Então, aí eu acho que isso também é algo que as distribuidoras, envasadoras, elas querem fechar o mercado para ela e deixar a gente só. Sérgio, puxando esse gancho que você falou de capacitação aí, eu vejo que as companhias com know-how de mercado, conhecimento delas, elas não capacitam nem os próprios revendedores. Eu acho engraçado chamar o cara de consultor e ele não fazer uma consultoria. Ela Infelizmente. bota uma pessoa para atender a gente, o nome é consultor, mas não se faz uma consultoria. Ele não tem a paciência de sentar. Eu falo assim, não dos grandes, né? Os grandes eles ainda sentam, se faz ali, se analisa. Agora, o pequeno revendedor, o cara que está lá na ponta mesmo, não se tem uma consultoria pro cara, não se senta para se passar ali uma questão de um custo operacional, não se senta com o cara para se falar, você sabe quanto que você tem de gasto? Na verdade, a companhia, você, com o conhecimento que você tem aí, há mais de 30 anos aí, você vai saber muito bem o que eu vou falar. A gente, com essa demanda de revendas que a gente tem hoje, nada mais foram o quê? Pessoas que trabalharam em depósito, saiu e foi mexer, né? Muitas vezes aconteceu da própria companhia chegar no camarada e falar assim, pô, você é muito bom, abre um depósito, né? Trazer esse incentivo ali pro cara que trabalhava pro outro, né? Porque Não, a companhia, quanto mais gente vendendo gás para ela, melhor é. Porque a perda, igual a gente iniciou aqui na conversa, todo dia se abre uma revenda nova. Então, se fraciona a quantidade de clientes entre essas revendas. Não é que abre uma revenda e abre uma carteira nova de clientes para aquela revenda. Não, vai se fatiar o que já existe de clientes no mercado, né? Então, para a companhia, ela tem mais pessoas disputando o mercado e ela vai aumentar o share dela. E a gente sofre as consequências porque, além disso, tem que disputar muitas vezes com elas mesmas, né? isso é Então, fato, né? Hoje a política de todas as distribuidoras, todas as companhias é pulverizar revendas.
Porque hoje é claro, né, a percepção, principalmente do sindicato, é que elas querem, por exemplo, revendedores com pequenos volumes, porque o risco dela é menor. É porque ela pega, bota vários revendedores e assim, um saiu, ela não perde volume, ela divide, quer fracionar o volume dela em vários, né? Perde pouco volume. E aí entra a questão ali, ela fazendo isso com várias pequenas revendas, se cresceu ali também o número de clandestinos, né? Então, assim, clandestino anda crescendo muito por esse ponto, e isso é falta de fiscalização ou falta de interesse político, Sérgio? Na verdade, hoje, fiscalização em qualquer âmbito nós não temos. Nós não temos pessoal, a ANP ela tem uma deficiência muito grande, né? Eu parabenizo até aos agentes que ainda estão lá, que são pouquíssimos. No Isso. Centro-Oeste, acredito que são 4 agentes para poder fiscalizar não só o GLP, mas também os combustíveis líquidos. Então é uma tarefa quase impossível. E hoje eles têm uma diretriz lá que eles não fazem, quando é clandestino, quando não só o GLP, mas combustíveis líquidos, eles têm que ter um acompanhamento policial. E é o que é o mais difícil, né? Algumas ações no passado que nós conseguimos, né, realizar quando chegou demanda para o sindicato, porque é bom lembrar que o sindicato ele não tem poder de polícia e nem fiscalizatório. Sim, se chegar uma denúncia, chegar uma demanda, nós temos que passar para os órgãos competentes, né, poder fazer. E nós várias denúncias chegaram, repassamos, mas aí quando chega lá não tem fiscalização, não, quando é feito todo o levantamento pela ANP, precisa da delegacia, aí não tem agente porque tem outras prioridades. Então é algo muito difícil, né? O setor ele realmente vem sofrido, está desassistido e o clandestino é que nem muitos falam que é um câncer, né? Você começa a curar ali, aí nasce outro. É algo bem melindroso de ser tratado. Mas aí volta nesse ponto que as companhias também deveriam ser responsáveis por isso. Eu ia falar Corresponsáveis, né? Mas para isso mesmo, você deve ter acontecido com você. Teve uma determinada companhia, um tempo atrás, ela passou nas revendas, os consultores, para a gente assinar um termo de responsabilidade. Sim, o TAC. Não, mas nem o TAC não é o TAC próprio da companhia, o da termo? companhia mesmo, tipo Mas isentando. Se você fizer alguma coisa, Fernando, eu sou companhia. Se você fizer alguma coisa, eu não tenho nada a ver. Você se responsabiliza. Você quer dizer, ela botou o cara para vender o gás, fazer todo esse trabalho, e depois ela, não, você está fazendo, eu não tenho nada a ver. Ela tirou dela, né? Mas olha só, Sérgio, vamos falar. A gente sabe que vamos supor, nós temos aí companhia X, Y e Z, certo? A companhia X, ela é uma companhia que tem uma preferência de mercado. A Y, ela vem em segundo. A Z é aquela companhia que não está nem aí, ela quer o produto dela no mercado. Ela está entrando. Sim. E aí, assim, o que eu percebo ela está interessada no volume que aquele camarada ele quer fornecer para ela. Porque companhia... a gerência, vamos supor, da nossa região, ela tem que apresentar o resultado e isso aí é efeito de cascata, se cobra até chegar na ponta como eles cobram, você tem que melhorar seu volume e tal, e vem, então é um efeito cascata. A companhia X, ela tem uma preferência de mercado, então o clandestino ele busca melhor, ele tem uma preferência em buscar aquele revendedor que vende o X. O cara veste camisa, o cara põe no imã dele, o cara divulga, o cara atende companhia Y, bom dia, né? Então, companhia X, bom dia. Ele está ali divulgando o nome da companhia. E aí eu acho assim, né? Deveria sim ser apresentado e ela tem que notificar o cara e acompanhar, porque está usando o nome dela. E ela, não, beleza, não sou eu, tal, mas se está usando, ela tem que notificar, ela tem que ir atrás, ela tem que colocar o cara e falar, você tem não... que ser responsabilizada. Sim, ela tem que ser responsabilizada. Corresponsável. Corresponsável. Então, assim, deu um problema lá, explodiu lá um botijão lá na casa do fulano.
é o botijão dela. Não, e o cliente, ele acha que está economizando comprando gás clandestino, né? Mas, como o Fernando colocou, se explodir é uma bomba dentro da casa dele. Ele não sabe de onde está vindo o botijão É realmente, o né? que eu falo muito. Eu sempre, é, em várias oportunidades que nós tivemos na imprensa, que era preciso algo que colocasse na cabeça do consumidor que era necessário comprar com nota fiscal, buscar uma revenda, procurar saber de qual revenda você compra, que isso é que traz a garantia e segurança, não é? Nós, mas só que a cultura não só de Brasília, não só aqui do Goiás, mas eu acho que do Brasil, o brasileiro não pede nota. Ele não procura Sim. a sua garantia, né? É. Né? Então, é algo assim que era necessário. Me recordo muito bem de uma audiência pública que nós realizamos. Na época era o deputado Delmaço, combate à Rodrigo Delmasso. clandestinidade. E junto com o promotor da Prodecon, o doutor Paulo Vincheski, ele falou, há verbas dentro eu acho, da Promotoria de Defesa do Consumidor para orientação dos consumidores, sabe? Então, mas aí você precisa criar um projeto para poder. Mas, Sérgio, desculpa te cortar, mas como sindicato, né, hoje, representando uma categoria, sabendo desse problema, desse câncer que nós temos, que é o clandestino, do risco que ele coloca não só para quem vende para ele, porque a gente sabemos que isso é um crime previsto em lei, mas também na casa do consumidor por estar comprando um produto e não sei se vai te trazer à memória, nós temos um máximo e uma foto antiga que correu uma vez do cara num carro e fazendo transferência de gás de um botijão para o outro. Não sei se vocês lembram dessa foto, né? E ali eu não sei se foi no Correio Brasiliense, eu não lembro na época, mas a galera da antiga vai lembrar que rolou bastante essa foto aí uma época, o carro do gás, o botijão e o transferidor, o cara transferindo o botijão de um para o outro, né? Eu sei que hoje é um pouco mais difícil o cara fazer isso, mas o cara pode fazer ali dentro de um ambiente mais Escondido. escondido, né? Isso. Então, assim, o consumidor, às vezes ele tem a sensação de que o gás não durou, a gente escuta muito isso, meu gás não durou, meu botijão parece que tem água dentro e tal. Então, assim, essas práticas ainda existem, pessoas que querem tirar vantagem o tempo todo, lucro com ações não só vender sem autorização, né? Lembrando que o cara para vender ele tem que ter o número de autorização da ANP, mas também com a adulteração do produto. E isso não está estampado, né? Então a companhia ela não olha essas questões, né? Além da minha visão de ser corresponsável, ela não olha assim a própria imagem da companhia vai sendo enforcada ali nessas ações, né? Então assim, mas como sindicato hoje, você acha que um diálogo com a companhia nesse sentido dela ser responsável em receber essas demandas Dos revendedores, dos irregulares que usam o nome dela dos e que revendedores que ela vendem para ele. teria uma responsabilidade em cima disso, você acha que não seria possível? Eu acho que é um caso, até um projeto a gente analisar e realizar. Eu acho que gostei muito da ideia. Não tinha pensado dessa forma, porque agora nessa gestão, nós assumimos agora em 2025, mas na gestão passada eu sempre procurei diálogo, porque o sindicato ele tem que ter um diálogo com o governo, com os órgãos de fiscalização Com as e com companhias, as com os companhias, revendedores. com revendedores É o principalmente, né? principal, né? É o principal, mas é necessário. Então, graças a Deus, eu sempre fui muito bem recebido em todas as companhias, levando até o que eu focava muito era a questão de trazer capacitação para a revenda, né? Que é algo que eu acho que era. Mas isso aí a gente pode avaliar mesmo e trazer isso aí para o mercado, que eu acho muito interessante. Porque realmente, na lógica, eu falo muito,
nisso, né? Sempre falei que sempre a companhia que é líder de mercado é a que mais tem culpa no mercado. Sim. Sim, concordo. Ué, isso é fato. Assim, a gente está no dia a dia. Que nem você falou aí agora, os- as, as pessoas que trabalham informalmente, legalmente, elas procuram a marca Que tá líder. A marca líder de líder. mercado. A marca que tem, como diz o outro, né? Como diz aqui, a gente está na boca do botijão, né? É, Então é a marca que está na boca do povo, né? isso, Então Sim, isso mesmo. assim, é muito fácil porque acaba assim, se auto-vendendo o produto, né? Então, você chega com um produto novo, uma marca nova, ela tem que criar ali, ambientar o produto, né? Como diz, fazer ser vista, leva mais tempo, né? E ninguém quer, como diz, todo mundo quer jogar em time que está ganhando, isso. né? Então, eu acho que hoje trazer a companhia para essa responsabilidade do uso da marca dela através do clandestino, eu acho que isso é importante. Importante. Eu acho que isso é muito importante. Devido a esses 38 anos no mercado, muitas vezes me chamaram como sindicato e até como revendedor para poder dar uma palavra, falar em algumas reuniões que aglomerava. E em determinada ocasião, evento, eu fui, falei, fui bem assim. Aí fizeram a exposição, a marca tal, por que que ela é líder, por que que ela é evidenciada tal. Aí quando foi para determinada marca, fui bem, que às vezes eu sou muito direto, né? Que às vezes até machuca. Mas a sua posição como presidente exige isso de Isso. você. E aí eu falei, então, veja bem, se eu tenho no meu estabelecimento determinada marca, né, eu estampo ela, meus funcionários devidamente uniformizados, crachá, Uma tudo, representação né, digna. aí eu trabalho tudo dentro dos parâmetros. Aí o Zezinho da esquina lá, de uma distribuidora de bebida, uma farmácia, estão lá com a minha mesma marca que eu trabalho. Então, o problema é o que é? O problema é do agente econômico ali, que é o representante daquela marca que trabalha ali, ou é o cara lá? A responsabilidade de estar lá é do fabricante. Vamos colocar assim, do fabricante. Ma- A responsabilidade de estar no lugar errado é do fabricante. Sim. Mas eu vejo um canal aí de responsabilidades, né? Isso Eu é acho que se o mercadinho da esquina ele vende o GLP, é porque alguém passou pro cara. fato. E aí passa o representante, vamos supor, o consultor da companhia X ou Y, ele está lá, ele passa, ele vê lá o mercadinho vendendo o produto dele lá, ele fala, fulano tá bombando, né? Assim, ele olha sempre que é o volume que aumenta, mas ele não olha a responsabilidade do produto lá. Então, acho que a gente tem que chegar nessa questão. É É responsabilizar as responsabilizar. A companhias. companhia ela tem que ser responsabilizada por uso da marca dela, né? Se está lá, ela tem que chegar lá no cara do mercadinho e falar, ó, você vende o meu produto, eu estou te notificando que você não tem autorização e eu não quero o meu produto aqui. Isso não acontece. Até porque quando você fecha com a companhia, quando você vai iniciar ali sua vida como revendedor de gás, você assina um contrato que nele está lá, contrato de marca de uso e suas avanças. Isso. Se você está assinando um contrato de marca, você está utilizando a marca da companhia. Se você vende para uma pessoa clandestina, você está prejudicando a marca da companhia e está afetando o seu contrato ali. Ó, e falando, hein? Pessoal que está vendo esses cortes aí hoje aí, eu acho que você merece escutar bem essa conversa, porque tem cara aí que dá a vida pela companhia. Mas a pergunta é, a companhia dá a vida por você? Então, acho que o Isso cara tem que é. começar a pensar, né? Sair da caixa, porque hoje, sem a gente na ponta, ela também não suporta o mercado. É, Ela não consegue Ela atender o não mercado. consegue, mas, estruturalmente ela não consegue. Fernando, é algo sim, um ponto muito bacana que você falou agora. A maioria dos revendedores não tem conhecimento do que está acontecendo na agenda regulatória, dessas mudanças que pode afetar diretamente o A nosso revenda. setor, né? Essa abertura de mercado que estão querendo fazer, que o governo está querendo fazer, que ela através de pesquisas
já foi diagnosticado aonde que é o problema, de fato. Se de fato acontecer essa abertura, essa liberação do OM, a vinculação e vai acabar, não vai estar mais na tutela da ANP, praticamente já é certo que isso seja aprovado. Isso eu acho que vai trazer um pouquinho mais de responsabilidade entre essa parceria, sabe? Porque a partir do momento que você não vai ser obrigado, né? Você é vinculado. Você tem que estar com uma determinada marca, né? Não vai existir isso mais. A partir do momento que você tiver condições de comprar da A, B, C, D, de quem te fizer situação comercial melhor, cara, isso vai ser um diferencial para a revenda. Tem que acabar com esse cabresto que nós temos. E isso que você estava falando aí, muitos revendedores dão a vida pela distribuidora. Mas a distribuidora vê ele só pelo volume. A companhia, Só volume, tá? ela só dá valor no volume do No carro. volume. Só dá valor Né? no volume. Você pode, igual nós falamos no início, hoje a companhia ela não ajuda mais ninguém. Hoje ela chega ali, ó, minha marca é essa, meu produto é esse, eu tenho nome no mercado, você vende. Ela não quer te ajudar. E não é só uma, não. Eu tô Até falando hoje, o aqui, único são várias, né? Até hoje, o único produto que eu vi que, assim, para que entenda, né? Um produto que venda por si próprio é Coca-Cola. O gás de cozinha também. Não, por si próprio, né? Eu Eu falo vejo gás assim, de cozinha. não, eu estou dizendo em relação a nome. Ah, Em relação ao nome. Coca-Cola, se você colocar ali uma cadeira e uma mesa e botar a Coca-Cola em cima, vai passar o cidadão para quanto é que tá, eu vou levar porque o cara ama Coca-Cola, né? Mas então, assim, hoje a companhia chegar e falar assim que ela faz diferença, nós temos uma questão, e eu gosto muito de dizer, eu e o Yeltsin, nós temos uma cultura de fechar a revenda, vamos bater um papo, e aí a gente vai digerindo ali as coisas do dia, né? Porque a experiência dele serve para mim, as minhas experiências servem para ele, e a gente constrói muita coisa bacana com isso. A gente entra numas linhas de raciocínio ali de como melhorar, de como treinar funcionário, e a gente monta ali o cronograma do próximo dia, o que a gente errou nesse para melhorar amanhã. A gente faz isso praticamente diário, né, Fernando? Sim. E o que eu observo ali, o que é? A gente vai falando isso, e aí fazendo essa analogia da Coca-Cola, Coca-Cola, ela trabalha um marketing fenomenal, né? Pega ali questão de sentimento, de emoção e tal, tá no mundo todo e tal. Quando parte para o botijão, se você hoje pegar aí na sua, vamos colocar na sua realidade, o cara só lembra do gás quando ele acaba. Mas, Fernando, pegando o gancho, eu acho que eu já cheguei até a comentar isso com o Sérgio, é uma coisa que eu falo muito. Cara, o botijão de gás, ele não tem uma estética. Ele não tem uma beleza. Mas ninguém percebe que ele é um dos produtos essenciais dentro de uma residência. nós passamos por isso Na pandemia, na na greve dos pandemia, caminhoneiros. Aí ele foi valorizado. Aí foi valorizado. Nossa, mas eu vou falar pra você, quem teve gás, teve, né? Ele foi valorizado, né? E aí eu falo muito o seguinte também, cara. Se o consumidor realmente fizer um cálculo, pegar ali o preço médio hoje da nossa praça aqui, R$100, nosso preço médio da praça aqui da região. Ele pegar esses R$100, dividir pelos, vamos dizer, o cara que consome bem ali, 45 dias, pega 100, divide por 45, 3 refeições diárias. Isso E por quantidade de pessoas em casa. Isso por Dá menos de um pão francês. 4 pessoas, 5 pessoas. Dá menos de um pão francês. É menos de um pão francês por dia. Cara. Sabe qual que é o problema? É aquele famoso ditado. Uma mentira contada várias vezes passa a ser verdade. Você pode ver, todo reajuste que eu fui à imprensa, né, para poder comunicar, o que era relatado pela imprensa? Ah, o gás está caro, o gás está caro, o gás está caro. Até hoje, nessa minha vida, né, sindical, dando entrevistas, só teve um repórter que fez as contas assim, perto de mim, né, a gente em off, falando, Sérgio, mas o gás é muito barato, né?
Eu estava fazendo as contas aqui quando você falou que a média era de 40 a 45 dias, uma família um casal e um filho. É muito barato durar. Tal. Aí, sabe, são essas coisas. O cara hoje pega R$ 100, que é o valor do gás, bota R$ 100 no carro, se ele Não, rodar 2 dias, acabou, cara. não, O Dois dois gás dias, dias dura ele não, pra gasta ele R$ 100 vai, no, ele sai daqui, no vai lá mesmo em dia. Brasília e para voltar, volta. tem que abastecer novamente. Não, R$ 100. R$ 100 hoje de gás. Não, mas você fala isso, eu faço muito isso com o consumidor. Quando ele fala, o gás está caro, você é doido e tal. Eu falo, não, vamos lá, quantas pessoas na residência? Quanto tempo dura seu gás? Eu faço a conta e falo, ó, menos de um pão francês, né? Então, assim, eu acho que o gás ele não é caro, até porque hoje o cliente tem a comodidade de recebê-lo, tem a responsabilidade da revenda sobre o produto, tem aí a gente cumpre todas as sanções, todas as normativas, a gente tem armazenamento adequado, tudo isso gera custo agregado para o produto. É, E no final, quando o produto chega, e detalhe, o maior custo é da revenda. Sim, ó, o O maior gás, custo é da o revenda. gás é a energia limpa mais barata que tem. sim. Meu pai me ensinou uma coisa que eu levei para minha vida. Sérgio, você não vende gás, você vende serviço. Serviço, Serviço. Você exatamente. vende serviço. Porque o gás é o que a gente leva e o que é mais barato é o gás. O custo maior, né, de uma revenda é o nosso serviço. E aí O preço que a gente compra do gás é o mais barato. Se você for realmente colocar tudo na ponta do lápis, você pode ter certeza que o que é caro é o nosso serviço. E aí é onde o revendedor tem que aprender a se É valorizar. isso. Ele não pode esperar a valorização só do cliente, né? Ele tem que aprender a se valorizar, dar valor no trabalho dele, de acordar às 7 horas da manhã. Tem revendedor que acorda às 7, fecha meia-noite e faz igual eu e o Fernando. Ainda vai bater papo. Vai bater um papo, entendeu? Então, assim, o cara tem que dar valor no serviço dele, o cara tem que dar valor e ver qual é o custo operacional dele, quanto que ele tá gastando. Pô, o dinheiro dele investido ali, o tempo dele vale dinheiro, cara. É porque aí a gente volta lá no início da conversa e se vocês discordarem, pode trazer para a gente debater, que eu vou achar bacana. O cara, ele começa CLT numa revenda, ele é um cara muito correria ali, bom de conversa. Aí ele é abordado, pô, porque tu não abre uma revenda e tal? E o cara acha que é só pedir o gás, colocar dentro do pátio e vender, né? E aí vem as responsabilidades que, como o Sérgio também trouxe aqui, de documentação, né? O Yelsen sabe muito bem essa questão da documentação, porque Isso ele é um aí. cara que regularizou aqui na região dele aqui mais de 300 revendas. Então, assim, e muitas fecharam, muitas permanecem Muitas fecharam. A abertas, né? gente, eu não sei se o Sérgio sabe, de quando atuei como atacadista, né, Sérgio? Ali dentro Deixa da eu revenda do meu pai. Concluí. só concluir aqui a linha de raciocínio. Aí você tem esse perfil do cara que veio. Só que tem uma grande, um grande problema nisso, né? O cara ele está acostumado a vender o gás ali, pegando ali e fazendo a entrega, recebendo o valor, fazendo o acerto dele na revenda, que praticamente esse é o papel ali do cara da entrega. E o cara, ele leva essa cultura de vender, receber o dinheiro e pagar a conta. Seria mais ou menos isso. E o cara não sabe fazer um valor agregado, ele não sabe fazer a conta do custo da revenda dele. Hoje, eu acredito, quantas revendas hoje você já passou que você chega lá e o cara não sabe dizer o ticket médio dele. O cara não sabe dizer quanto é que ele está gastando de manutenção, quanto é que ele está gastando ali com o veículo, né? Eu digo porque há pouco tempo eu comprei pneu para moto de R$ 140 e o último agora foi 300, né? Porque, vamos falar, até isso, cara, mas tem pneu de 220, pneu de 260, tá, mas pneu ruim. Né? Eu tenho que colocar um pneu bom, porque eu não Com quero durabilidade. meu entregador na rua parado com moto, porque o cliente vai ser impactado pela não entrega do produto e tal. Então o cara tem que pensar tudo nisso, né? Que é gestão. E aí eu digo para você, o cara não sabe fazer. Aí o cara fala, eu sou dono do meu imóvel, eu não pago aluguel. Tá, e se você não tivesse aí, ele não estaria sendo alugado,
e você não estaria recebendo esse valor? Ah, sou eu que entrego o meu gás. Tá, se você não estivesse entregando o gás, você não estaria fazendo outra coisa para poder ganhar o seu dinheiro? Então o cara tem que entender o seguinte: eu tenho que ter o meu soldo, se o imóvel é meu, esse imóvel ele tem que pagar uma quantia. Se eu tenho aqui um carro empenhado, ele tem que me trazer o valor do uso dele. Então, a galera não faz. E aí o que a Verdade, gente vê Fernando. hoje é o cara todo dia com a corda no pescoço e não sabe por Na quê. verdade, Fernando, o cara tem que separar o CPF do CNPJ dele. Não, O cara tem o que que muitos separar. não sabem Mas fazer. hoje não acontece. Porque o CPF é ele, o CNPJ é outra coisa. E Sim, ele tem que saber exatamente. separar isso, saber botar tudo na ponta da caneta para ele poder até ganhar dinheiro. Porque se o cara não calcula, como é que ele Mas, sabe mas, tanto ele ganha? mas justamente o que eu quero dizer, quando o cara separa o CPF do CNPJ, o CNPJ dele tem que pagar ali os ônus ali do CPF CPF, dele. sim, É Ele, lógico. que é meu Prolabore. CNPJ, o Prolabore. Prolabore. É, Mas prolabore. tem revenda que se você chegar hoje e falar de Ele não sabe Prolabore, o nem cara o não que sabe que o que é Prolabore. Prolabore. Na Ele vai verdade, pensar ele vai perguntar, mas ele vai estar dando lote? É ProDF. na verdade, o que nós estamos querendo, o sindicato quer voltar, o que fizemos na outra gestão, o que são as reuniões administrativas, nas regiões administrativas. Teve uma reunião que nós realizamos lá na Ceilândia, que eu levei o contador, eu levei um rapaz do Sebrae e um cara especialista um sindicalista, né, para poder ele falar sobre a importância do associativismo, a importância do sindicato, né, o que que ele representa, o que que ele pode trazer para o setor. Quando foi o Sebrae, tudo bem, foi né, aquela palestra né, incentivadora, né, motivacional. O Sebrae tá Agora, aí para isso, né? quando bateu, quando bateu o contador, ele foi falar a alíquota do simples, lucro presumido, lucro real, ninguém sabia. Ninguém E, sabia o valor. Quando o contador especificou quanto por P13 que era pago e quanto que era, todo mundo assustou. Ah, não é isso não, você está errado. e Ainda você. falou para o contador que ele que estava Mas errado. eu costumo dizer para o Yeltsin assim, eu falo assim, cara, vou falar para você assim, que inclusive isso impacta até na mão de obra hoje, que a gente está tendo um certo problema com mão de obra hoje, eu acho que isso A nível nacional. não só no GLP, É, eu converso com os clientes e a maioria em vários segmentos, quer que baixar? Né? Em vários segmentos reclamam hoje a questão da mão de obra, mas tem uma coisa que a gente tem que chama o motoboy. Eu falo para você, nós que estamos na revenda, no final a gente ganha menos do que um motoboy fazendo uma entrega de lanche, isso é Sim, fato. né? sim. Isso é fato. Não, e quando você pega aí hoje a evolução aí com esses aplicativos, com tudo, a mão de obra, vamos dar exemplo aqui. Hoje o motoboy, o salário da categoria aqui no entorno aqui, ou seja, o salário é salário mínimo mais 30% de periculosidade, né? Hoje, se você não colocar um salário a mais, um valor melhor, tem revenda pagando R$ 2.500 para motoboy para poder segurar o cara, porque senão o cara vai ali, aluga uma moto, vai trabalhar no iFood ganhando mais. É isso. Entendeu? E a revenda mexendo em escala, mudando escala o tempo todo, para ver se ela consegue trazer para dentro da revenda uma forma dela segurar o motoboy ali trabalhando para ela, porque ela sabe se ele sair, ela vai demorar para achar outro, vai perder entrega E, e vai ser prejudicada, né? e ainda vem essas questões, né? Que agora é a do momento que é não funcionar os domingos, né, Sérgio? É, foi até algo que nós discutimos ontem com o sindicato laboral, mas entramos em um acordo, né? Há muita desinformação no mercado, até líderes, né, de entidades aí que ainda não procuraram, né, dentro mesmo da parte jurídica, né, que é o que nós precisamos, porque é uma portaria do Ministério do Trabalho, né, a nível federal, que é necessário para não trazer problemas para a revenda, porque E o consumidor, né? Porque e para o O consumidor. consumidor vai ficar prejudicado se todo mundo fechar. Não, mas foi algo que eu bati muito ontem. O presidente do sindicato do Citramigo aqui do DF, muito receptivo, ele entendeu muito bem, ele entendeu as nossas pontuações, principalmente do consumidor, porque aí vamos à parte da segurança. Quem
iria fazer uma assistência técnica no Não caso de ia. vazamento. É o principal ponto, Não, entendeu? eu E é vou. uma coisa que, nesse ponto aí, puxando esse ponto da assistência técnica, Sérgio, ninguém percebe. A assistência técnica tem um 0800 lá no rótulo do botijão lá, que é a obrigação de toda a Mas quem companhia atende pública. é a revenda. Aí o cliente, eu falo a verdade pra você, o cliente ele não olha para aquilo ali. Não, olha. Não olha, porque quando você tem ali o contrato com a companhia, está vinculado nela, se ligar lá e sua revenda estiver fechada, ela vai ter que achar alguém ou vai ter que mandar uma equipe Para lá. realizar. Mas no caso do nosso consumidor, não. Ele olha para quem ele pediu o gás. E aí a gente tem que realizar assistência. E se a gente fechar domingo, der um vazamento, como é que vai fazer? É. E aí, puxando, Sérgio, você falando aí que ontem vocês, o Sindicato de Brasília, já se reuniu, já conversou sobre isso, e você colocou, tem sindicalista aí que, presidente de sindicato, que não olhou nem o que está acontecendo direito. É, Entendeu? Tem presidente de sindicato que não olhou nem o que está acontecendo e o prazo está aí, está acabando. Então, ele vai prejudicar os revendedores deles associados, né? E claro que a gente sabe, você principalmente sabe, Sérgio, tem revendedor que não está associado, que não paga a taxa, mas tem revendedor que paga. Então, pelos aqueles que pagam, ele deveria estar correndo atrás disso, e tem gente que não está correndo, está parado, né? eu penso de uma forma um pouco diferente. Eu não penso apenas nos filiados quando é algo em relação à legislação, porque eu acho que quando você está à frente de uma entidade, você representa a categoria. Sim. Sim. Tem os filiados, lógico, né, que esses até que os que contribuem, os que participam, esses é o que é visto, né, que eles sabem o real valor da entidade. Né? Mas eu acredito que quem está à frente de uma entidade, ele deve olhar, né, No todo. macro, né, de uma forma macro. E é o que eu faço. Eu sempre fiz isso. Eu atendo da mesma forma que eu atendo um filiado, eu atendo quem não é filiado, até para poder entender a importância que o sindicato tem. O impacto, mas o impacto de fechar o domingo, eu não vejo só no quesito de assistência. Vamos lá, nós temos hoje, se você fizer uma pesquisa na revenda, nem todo mundo tem um botijão reserva, né, que o cara possa comprar, deixar ali para uma eventualidade, né? Então, assim, a gente hoje vê surgindo no mercado uma necessidade até por questão de horário, né? O público hoje trabalha, tem muitas cidades hoje que se tornaram praticamente dormitório, o cara chega em casa hoje por volta de 7 horas da noite, 8 horas da noite, o cara vai ali cozinhar, fazer e tal, tem suas demandas, ou então final de semana que o cara está em casa, principalmente domingo, naquele contexto ali familiar, que reúne ali para cozinhar, fazer algo, o gás acaba. O cara vai buscar onde? Né? O cara não tem um carro para buscar, tá numa região que não tem como, difícil de deslocar, de sair, de colocar nas costas, buscar numa certa distância. Então, a revenda ela é o encurtamento da companhia até o consumidor. Ela tem esse fundamental papel. Então, assim, vamos lá, pessoas acamadas, tem que se alimentar. Tem casa que você entra ali, 3, 4, 5 meninos, como é que vai fazer a comida? A mãe cria os meninos ali na marra, recebe benefício do governo, né? Tá ali naquela luta, ela não vai pôr o botijão nas costas para buscar, ela depende da revenda. Bem, na né? verdade, nós somos o braço forte na linha de frente na cadeia do GLP, né? Nós estamos O ali. trabalho pesado é O nosso. trabalho pesado, quem carrega o ferro, né, o aço nas costas somos nós. Então, muitas vezes, até pelo setor público, né, pelos órgãos governamentais, nós somos sempre deixados um pouquinho de lado. E era para ter uma atenção maior a questão disso aí. É um produto essencial, fato. Nenhum, Não né? vai acabar tão cedo. Nós somos o exército brasileiro, mas é braço forte, meu amigo. Fato. Então, porque essa questão de fechar aos domingos foi algo assim que até nos assustou um pouquinho. Porque, pô, como que nós vamos Eu acho que o fechar? impacto vai ser muito grande. Não, mas eu acho assim que Mas fique haverá. tranquilo, você em Brasília, o Sérgio já resolveu o seu problema. Já está resolvido, já entramos em acordo, vai constar na convenção coletiva, né? Tá tudo agora só falta assinar, já foi só redigir o texto
E vamos trabalhar. Isso aí, Fernanda, colocando aí, você vê, Brasília, Sérgio já correu atrás, já foi lá, já fez. Sérgio, o que que o sindicato está fazendo além dessas coisas que você consegue expor nas suas redes sociais, que está fazendo na base, e que os revendedores não tá vendo, e que conta aí alguma coisa assim que não era para eu contar hoje, antes, mas tem alguma coisa, Ó, conta. vou fazer uma agenda desde da minha gestão passada. É, nós conseguimos, dentro do Distrito Federal, as vistorias da RLE, né, do licenciamento, era de ano em ano. Nós conseguimos que fosse passado para 3 em 3 anos, né? Nós temos uma facilidade muito grande dentro do Corpo Bombeiro e dentro da ANP, um diálogo para poder resolver qualquer questão, né? Que isso é muito importante. Foi a aproximação do diálogo. Outro fato foi o cartão gás. O cartão gás, eu particularmente participei de todas as reuniões dentro na época era a Secretaria de Economia, né, com o secretário André, e nós praticamente ajudamos a formatar tudo. Agora, depois que nós voltamos, lógico que nós realizamos várias outras ações na gestão que eu estava como presidente. Agora, retornando, eu quero voltar com os projetos das reuniões nas regionais, a criação de delegados em cada cidade, né? Nós já buscamos aí através agora da Secretaria de Desenvolvimento Social, que está a pasta do programa Cartão Gás está com eles agora, algumas mudanças, porque vai ter um chamamento para um recadastramento e a gente está participando nessa nova formatação de novas, né, coisas que foram sugeridas. Estamos buscando nas regionais sugestões, né, para corrigir eventuais erros. Pedimos o aumento do valor, né, porque já está defasado. Pedimos também a isenção da máquina, né, do aluguel, e também que seja reavaliado as taxas que são muito altas, né, Isso as mais altas do impacta. mercado, né, que é a do Isso BRB, impacta. né? E eu também ontem mesmo estive num programa aí convidado pelo Márcio, que é um grande amigo, o Zé Humberto, que é secretário de Estado da Casa Civil. Ontem que ele me apresentou o pessoal do Sebrae, né? Que foi nossa, agora falhou o nome. Ela é da família Rainha, né? E a gente está para poder marcar uma reunião para poder tentar trazer para a revenda capacitação. A gente É, estudar meios de, 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 fa- de levar o que mais necessita, né? Que é a capacitação. Fernando, pegando o gancho aí do Sérgio falando sobre o sindicato, as coisas que o sindicato vem fazendo aí pela categoria dos revendedores de gás, você acha que o revendedor ainda vê o sindicato como algo distante, vê ele ali como, vamos se dizer, eu tenho uma posição, um pensamento que o sindicato ele é uma coisa, ele é uma instituição orientativa, né, para o revendedor, e uma instituição ali que é a instituição que é para estar acompanhando o revendedor, tá orientando ali o revendedor. Mas a gente vê que muito revendedor não vê dessa forma. Como é que você acha que o revendedor vê o sindicato? eu acho que tivemos épocas conturbadas de sindicatos, né, Sérgio? É mesmo. Onde o revendedor se sentia perseguido, o revendedor se sentia coagido, né? E tivemos épocas em que a gente via realmente atuações, né? Inclusive na sua gestão a gente via bastante ações do sindicato, estava sempre ali na mídia trazendo ali uma informação correta do mercado, seja no aumento, por que daquele aumento ou não, e tudo, né? Eu vejo que sempre teve uma abertura para um diálogo, tanto que você está aqui hoje num diálogo, né? Em outras gestões a gente não tinha essa abertura, né? A gente se sentia ali um pouco vendo como tipo, pô, o sindicato é uma instituição sacana, né? É como se toda denúncia fosse feita pelo sindicato em prol de prejudicar. E aí a gente tem que entender que são dois fatores, como você falou,
né? O sindicato ele apenas repassa para o órgão competente e eu acho que faz uma avaliação realmente se aquilo é verdade ou não. Acho que também isso vem ao caso. Mas como a gente também tem a questão do próprio revendedor que faz por onde está errado e receber esse impacto disso, né? Porque eu tenho que entender que o sindicato tem que cumprir o papel, que a fiscalização tem que cumprir esse papel, e se eu estou errado, eu estou assumindo a responsabilidade de estar errado. E o revendedor hoje ele quer trabalhar errado, ele quer fazer armazenamento irregular, ele quer deixar a loja uma bagunça, ele não quer esquentar a cabeça de renovar um extintor, de ter uma balança ferida e quer que a coisa corra frouxa, né? Mas até para que o setor seja organizado ou não, ele tem que entender as responsabilidades de cada um. E aí sobre a sua pergunta, aí eu digo o seguinte: o sindicato hoje sim tem um diálogo e eu acho que cabe ao revendedor se aproximar do sindicato, né? Ele tem que ser recíproco à procura do sindicato. Eu acho que é o que falta no momento. A gente pode então contar aí com o Sérgio aí agora nessa nova gestão dele, fazer muitas visitas para orientar o pessoal. Não, com certeza. Como a gente tá reorganizando agora o sindicato, eu estou em fase de recadastrar os filiados, né? Buscar, estamos acabando de regularizar a documentação, porque não é fácil, porque é muita burocracia, né? Como o nosso país ele é feito de burocracia, né? Então, nós estamos aí reorganizando. Então, eu quero, assim, não é fácil estar na frente, porque uma coisa que eu sinto muita falta mesmo é o setor, que não sou eu que sou o sindicato, né? Eu apenas sou a voz. A voz. Agora, imagina só, você é a voz de alguém que não fala. Aí, Cabeça e corpo, né? então é difícil, entendeu? Cabeça É e o que eu corpo, falo. né? Por isso que muitas vezes eu fico nos grupos falando, gente, vamos participar, eu fico chamando, vamos, Fernando, vamos, porque às vezes eles ficam pensando, negócio só de pagar. Não, cara, a participação é até mais importante. Mas aí, Sérgio, eu acho assim, aí agora minha sugestão, meus 2 centavos, né? Isso. Eu acho que, assim, é, como teve recente a reunião lá do pessoal em relação ao cartão gás, que vai estar correndo aí, vai ser em cidades, né? Isso. Então, cada cidade. E porque nós temos, assim, a questão por região, né? Então, você vai na cidade de Santa Maria, é uma demanda, você vai no Gama é outra demanda, você vai em Taguatinga outra demanda, você vai em Sobradinho outra demanda, vai surgir várias demandas. Então, eu acho assim, assim como o pessoal da secretaria está de parabéns por estar percorrendo as cidades, dialogando com a revenda, e eles conseguem até sentir o calor da revenda, eu acho que Aonde dói o calo. sim, né? Porque eu acho assim, você é representante, né? Então, assim, conversando, eu talvez talvez não, certeza que tem um impacto muito grande. Mas eles também, levar eles para que venha escutar da revenda, isso traz ali o calor também de uma forma que impacta bastante. E eu senti que eles saíram da reunião bem assim, cara, o negócio é bem É, mais do que a gente pensou e tal, porque as demandas foram bem sinceras, né? E o revendedor também tem aquela dificuldade. O cara trabalha ali na revenda, quando dá ali seu horário ali da noite ali, ele já bate o cansaço e tal, da rotina e tal, Às vezes esmorece até né? de ir Aí na esmurece reunião. até de ter que se deslocar, ir lá pro plano piloto, né? Para algumas regiões. Aí convenhamos, né? O cara vai se sentir ali tedioso e tal, aí meio que fica desestimulado. Então não teria como trazer essas reuniões e estar sempre convidando esse pessoal, os órgãos, a quem de interesse do assunto para estar percorrendo, não? Mais um ponto que eu quero até linkar aqui, o papel do delegado que a gente vai criar é esse. Vou te dar um exemplo clássico na minha outra gestão. Eu não tinha implantado essa questão do delegado, apesar de ter no estatuto, ter rezado no estatuto. Planaltina. Planaltina tem uma guerreira lá, que é a Ildete. Ela mesmo
organizava. Eu falava, Sérgio, eu vou fazer uma reunião tal dia aqui, Planaltina. Você vem? Era a delegada sem nomear, sem ser Sem ser nomeada. nomeado. Ela movimentava tudo, arrumava o local, tudo. E era, cara, tinha vezes que nós saímos de lá 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Ditando bate-papo, colocando ideias. Por isso que lá é uma região que sempre foi bem mais unida, sabe? Eles sempre despertaram um interesse maior na legalidade e em melhorar o mercado, né? Tem muito clandestino lá? Rapaz, clandestino tem em todo lugar, né? Não, Que mas tem. quando a gente fala, que deixar claro que quando a gente fala a questão de pessoal unido, Mas revenda unida, é no quesito mercado, quesito trabalho, quesito. ó, só um ponto muito interessante que você falou aí. Lá devido a essas reuniões que eram feitas assim, com rotina mesmo, né? Nós realizamos lá no Planaltina, eu levei numa reunião a ANP com o bombeiro, o delegado de polícia, polícia de trânsito, comandante, lá dentro da administração. Porque toda região administrativa, em Brasília, não sei como você pode pontuar aqui no Goiás, existe os conselhos de segurança, Isso. né? Toda região administrativa. Aqui a gente tem a Secretaria de Segurança Pública, né? Essa Em cada Mas cidade, é só isso. o conselho de segurança são pessoas nomeadas, tem um representante de cada segmento da região administrativa para estar reunindo Foi e criada há discutindo, pouco né? tempo, né? Até. Já tem alguns anos, né? Né? Eu acho que já tem. Uns 3 anos. Não, Tem não, mais? tem mais. Que eu conheci o Conselho de Segurança já tem 5 anos. Ah, então. Né? Então, se vacilar, está na casa dos 10 anos já. Né? Então, eu acho assim, é trazer o Conselho de Segurança, porque eu acho assim, hoje também a gente peca por não usar as ferramentas. Né? Eu vou te dizer, o uso da cangalha. Hoje o clandestino, ele trabalha, o clandestino não investe hoje, por exemplo, aí acaba voltando no clandestino, O né? clandestino, eu O acho que é uma coisa clandestino que, hoje, enquanto a gente não acabar com ele, a gente não vai parar de falar dele. o clandestino ele não investe numa carretinha, ele não investe num Fernando, mas eu vou te sidecar, falar ele uma não coisa. investe num. Eu já vi clandestino com Não, carretinha. no Gama, Eu já vi clandestino anda de clandestino com carretinha. carretinha. Pra mim ele era legalizado. Quando eu vi ele entrando numa casa e eu quando ele nem abriu ia o portão... comentar, mas eu já vi clandestino com estrada zero, tá? Quem Por isso, clandestino... por isso é que eu falo, Fernando. Sérgio, Eu acho que clandestino assim, não paga não dá para imposto, saber. clandestino Não não dá paga pra imposto, aí não você paga olha, alvará, não paga nada. O clandestino ganha mais dinheiro que a revenda Não, autorizada, cara. mas aí Isso a é uma gente, verdade. Não tem custo. mas aí nós vamos entender o seguinte, todo meio também, a gente vai ver aqueles caras que se destaca, trabalha, o cara vai, pô, mas tem que, é o que eu falo, é o cara que falta pouco para ser legalizado. não, muitos hoje, Né? Falta pouco muitos pra ser Só que é o cara que legalizado. se você chegar nele e falar que quer, você, igual você falou, eu regularizei muitas revendas. A gente era atacadista e, pô, não pode vender para clandestino. Então, como é que nós faz? regularizar. Vamos regularizar. Então a gente investiu dinheiro neles, Foi onde mais se regularizou. foi onde mais se regularizou a revenda de gás aqui na região do entorno. Entendeu? Foi nessa época. Então, assim, a gente regularizou. Só que o que acontece? Quando o cara foi para regularizado, aí ele teve que pagar imposto. Quando ele começou a ter esse custo, o cara fechou a revenda e voltou para clandestinidade, É porque hoje E quem quando não o cara vai- coloca todos os custos, né? O cara coloca tributos, responsabilidades fiscais aí, custos de manutenção, custos de funcionários, né? O Aluguel. cara vai colocar água, luz, telefone e tal. Quando planilha isso, né? Aí E assusta. é fundamental o cara trabalhar com a planilha, e o cara vai olhar e vai dizer, peraí, mas aí eu estou trabalhando, esse dinheiro podia estar no meu bolso e eu tenho que E ele abrir. estava acostumado a não ter Sim. nada. Né? Então, hoje, por exemplo, vamos falar do uso de moto. É o custo mais barato hoje para se entregar um GLP, não se inventou outro. Né? Tem as novidades aí dos elétricos e tal, que com tanto que roda, eu não sei se aguentaria o tranco. Né? Mas hoje a moto ainda é o custo mais barato.
Se entregar hoje num carro fica inviável, mas ele consegue entregar no carro porque ele não tem toda essa carga tributária, essa cargas e despesas na revenda. É, Então fato. aí ele consegue fazer isso, ainda consegue dar um brinde. Ô, E Fernando, o consumidor se apega a isso. Fernando, e uma coisa aqui rapidinho, o Sérgio colocou que já viu clandestino com estrada zero, né? Eu já vi clandestino com funcionário. Hã? Eu já vi clandestino com funcionário. Essa pra mim é Eu nova. já vi clandestino Tem, com funcionário. Centro de Brasília. Centro de Brasília tem Vai clandestino longe com não, na cidade funcionário. do Gama tem, cara. O cara trabalha, tem um emprego dele, o cara trabalha de vigilante e o cara tinha 2 funcionários. Hoje os caras saiu fora dele, ele E viraram clandestino viraram para comprar. clandestino para comprar Concorrente direto. do clandestino. Concorrente, Esse mercado, Eu vou falar pra você. não é, nossa, só tem artista Só nele. artista. Sou artista, cara. E aí o cara ficha o cara o quê? O cara ficha o cara como um prestador de serviço pagando Não, o cara fora da convenção trabalhista. O cara ficha o cara ali no E-Social, né? Paga o imposto do cara, mas tem um funcionário. Eu falar pra você, o gás, ele só E tem artista, falando né? no elétrico aí, a gente tem muita tecnologia aí, né? É, eu sou um amante da tecnologia. Pois é, César, você acabou de falar aí pra gente, você é amante da tecnologia, É um cara que gosta muito de inovação, né? E esses aplicativos aí no mercado aí, você acha que vão atrapalhar ou vão ajudar o mercado formal aí? Ó, toda tecnologia ela é bem-vinda, né? Mas ela precisa respeitar quem sempre esteve à frente, né? A linha de frente, que somos nós, revendedores, né? Hoje, várias distribuidoras elas estão atuando por meio de aplicativos, né? E assim, eu sinto que há um distanciamento em diálogo com a revenda para poder tratar, principalmente em relação ao banco de dados. Porque hoje a revenda, ela praticamente ela está atendendo o cliente da distribuidora. É porque Isso, ela tá pegando o cliente dela e dando na mão da distribuidora, né? isso. Mas São, mesmo que eles falam que tem ali a cláusula da Lei Geral de Proteção de Dados sobre você utilizar e passar, mas você sente confiança nisso? são 2 clientes, né? Tem revenda que está dando o banco de dados dela para a companhia, incentivando ele a pedir pelo aplicativo para gerar o desconto, e tem um cliente captado pela companhia. É, são, 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 Só que no final a revenda, são- pela lógica, ela ficaria sem os dois. não, de qualquer forma, está perdendo dos dois lados. Quando ela dá essa questão de dar o seu banco de dados para a companhia, ela está Mas, perdendo olha, o maior O patrimônio patrimônio que ela dela. tem. E quando ela atende o cliente da distribuidora, ela está sendo um funcionário, sim, está sendo exatamente. um funcionário, né, Passou a ser da um funcionário. distribuidora. Hoje você vê aí, assim, falando em aplicativo, puxando esse mesmo gancho, você vê aí que a companhia agora está tentando fazer uma forma que também é um aplicativo, se coloca uma balança na residência do cliente, aonde o cliente fica ali comprando gás por quilo. É, eu não, igual eu já falei, eu não sou contra a inovação. Por isso que o revendedor ele precisa abrir a mente e ter a criatividade de inovar no seu negócio, né? Isso foi uma maneira de fidelização A marca. da marca, né? Isso aí
Isso é fato e a gente Mas- não pode. Hoje eu penso muito em relação, eu tinha uma mente muito direcionada à criação de aplicativo. Em 2017, na Abragás, nós tentamos criar um aplicativo, mas muitos revendedores não acreditavam que a tecnologia ia chegar nesse ponto para o nosso setor. Só que Foi muito hoje, futurista para a época. só que hoje nós temos algo muito mais ainda que está evoluindo, que está crescendo, que não é o aplicativo, é o WhatsApp, a plataforma WhatsApp. É o que eu ia Ela falar. se vende, ele consegue, através, né, de robôs, né, fazer a venda Mas toda que não é humanizada. eu ia falar justamente nessa questão. Quando o cara entra ali com o aplicativo, com o app ali, nem todo mundo vai colocar no celular. Porque, vamos lá, o cara vai lá do início. O gás, ele não é algo que. O cara só lembra quando acaba. Então, hoje, eu colocar no meu telefone, ocupar memória só para colocar um aplicativo para pedir o gás, não vai. Então, assim, Até por conta do principal perfil de cliente nosso são as classes baixa renda, né? o celular do cara às vezes nem suporta, né? Justamente. Então, assim, mas eu vejo o quê? Algumas companhias hoje estão querendo disputar esse mercado gerando cupons de desconto e tal, e eles estão não se esforçando para botar um app, mas manter pelo WhatsApp. Aí eu falo que é o risco, porque digamos que, venha ter uma questão jurídica. Não, pediu pelo meu WhatsApp, o banco de dados é meu. Positivo aí. Sim, Né? O app, aí a LGPD, ela dá um amparo. Né? Estão amparados juridicamente. Sim, acabou. porque o WhatsApp é um canal de venda, bate-papo e tal. Quem buscou lá é porque foi voluntário. Então o cara tem essa questão. Pô, pediu pelo meu WhatsApp, ele tá lá, eu não obriguei a nada. No meu WhatsApp é meu. Né? Quando pede pelo aplicativo, não existe aquela responsabilidade. Não, foi estimulado a pedir pelo aplicativo, tem aquela coisa ali da segurança da informação. Então o WhatsApp eu já não vejo dessa forma. Qual é a sua opinião nisso aí? A questão do WhatsApp, o que é assim. Hoje o WhatsApp eles estão trabalhando da forma, você está captando pelo WhatsApp mesmo o banco de dados, porque já tem um determinado número da companhia. A partir do momento que você dá um oi, se você já tiver cadastrado, ele já puxa todo o seu cadastro, se não, pede o seu Automaticamente cadastro. hoje você. Como fosse o aplicativo, porém. Seu A contato diferença já é vinculado ao WhatsApp. isso mesmo. A diferença é que o aplicativo que você mencionou agora mesmo, um cliente que né, é 90 em 90 dias compra o gás, que é de 6 em 6 meses, esse aí já não é um cliente, um consumidor direcionado para o aplicativo, mas é para o WhatsApp. O WhatsApp, até a população mais de baixa renda tem o WhatsApp. Sim, O WhatsApp ele não O WhatsApp hoje é a principal ferramenta de comunicação do nosso. O WhatsApp ele hoje surgiu suprindo comercialmente, emocionalmente, em todo sentido. Né? É o que eu falei mais cedo aqui. Eu acredito que daqui a 5 anos não vai existir imã. Meu gás acabou aqui. O gás aqui de casa. Minha esposa falou: Sérgio, acabou o gás. Vai ser Eu um vou imã levar, digital. não vou levantar. O celular já está aqui. Eu já vou buscar o WhatsApp da empresa que eu compro e pedir. Mas já pronto. está assim, já. Mas já está assim, É é um assim, imã já tá. digital. Isso é Um um imã imã digital. digital. Já está Né? assim, já. Então, Tanto que hoje o próprio WhatsApp ele disponibiliza você buscar a pesquisa pelo WhatsApp. Sim. Né? Hoje aí é onde entra aí a revenda se digitalizar, a revenda se profissionalizar. Hoje, se a revenda ela cadastrar no WhatsApp Business ali, tudo bonitinho, endereço, catálogo, tudinho. Quando você faz a pesquisa, o WhatsApp vai entender pela localização qual é o comércio que está mais próximo dele. Entendeu? então é inovação. Ela vem, ela está aí, ela é bem-vinda, né? Eu acredito que as revendas elas precisam se adaptar com a inovação. As revendas senão- elas precisam se profissionalizar, Sérgio. A Isso, verdade é precisam se essa. Mas em geral. E é de modo geral. mas É na é- gestão, é no treinamento Yeltsin, dos hoje funcionários. nós temos revenda no caderninho.
Tem. E a gente, eu e o Fernando tá aí, a gente sempre fala Tem, que a revenda tem que se profissionalizar e a revenda, gente tem como ajudar nisso, né? O tem, sindicato e nós temos como tem ajudar nisso hoje. revenda que hoje, se um cliente pede uma nota fiscal, ele liga para outra determinada pessoa para poder fazer a nota para mandar para o consumidor. Sim. Ele não tem um sistema Ele- de nota. Então, Mas aí a gente fala justamente é o quê? É o cara que não se profissionaliza, é o cara que veio da cultura de que é só entrega o gás, ele acha que e não traz o valor agregado do serviço, né? Você vai ver que é o cara que ele troca 6 por meia dúzia porque ele tem que... É o cara que pensa o seguinte, eu tenho que ganhar R$ 100 por dia, um exemplo. aí eu falo que é o diferencial. É você vender, você colocar na cabeça que você vende um produto. Eu não vende um produto, você vende o serviço. Serviço. Se você agrega valor no seu serviço, aí há os perfis dos clientes. Aí eu entro agora para falar para vocês o seguinte. Vamos deixar para o próximo, Vamos. porque aí a gente vamos trazer aí para mostrar para revenda, vamos trazer o contador. Vamos falar de custo. Vamos botar o custo na tela. Vamos botar o custo na tela de uma Regime revenda de tributário. gás, regime Eu tributário. acho que a gente pode. Hoje a gente veio aqui trazer um pouco do que é o dia a dia da revenda. Acho que a gente aborda um pouco desse dia a dia da revenda, essas dificuldades que a revenda tem. Tem muito mais coisas para se falar aí, né? Acho que Eu acho que o acho que a gente Sérgio vai tem trazer muita, o Sérgio o aqui. Sérgio acho que tem muito a muitas colaborar vezes ainda. aí. Acabei de receber um convite aqui, ó, do segundo workshop sobre a revisão da resolução 688/2017, recebido do cerimonial da ANP. E já vai, com certeza, vamos ter Vamos ter mais assunto conteúdo. aí. Mais conteúdo. Então, assim, agradecer aí a presença do Sérgio, que sempre disposto a estar colaborando com o setor, né, Sérgio? agradeço. Bem-vindo de volta, né? Assumindo aí de novo lá o sindicato, né? Assumindo, É. desculpa o termo, Sérgio, mas assim, você tem que ensinar para os revendedores que um sindicato só é forte se a base estiver junto, cara. Exatamente. Então, certíssimo. você que está Vou vendo, copiar esse. você que está Sem a base não tem você que como, está cara. vendo esse corte aí, bote a mão na consciência aí, a sua voz está através do sindicato, então cola aí com o seu presidente do sindicato. E o que eu falo, que se o cara não é bom, muda. Se o cara não é bom, muda. Isso É aí o que a gente tem para falar. E se você não tiver lá e não concordar com o cara, como é que você vai mudar o cara? Exatamente, né? Porque Então, a gente tem o que a gente escolhe. E na verdade, um presidente, ele é apenas é a voz dos seus representados. Sim. Então, assim, Pronto. Se os seus representados, eles não falam o que eles querem, fica muito Então, difícil tomar um direcionamento. Sim. E eu que agradeço. agradecer, a gente trazer aí alguém para falar sobre custos, Eu vou- falar sobre questões fiscais e Contábeis. acho que a gente também pode pegar aí para a questão jurídica também, um Eu cara acho que eu tem... vou fazer o seguinte aqui, ô, Fernando. Eu vou deixar o Sérgio ele fazer o convite pro contador. Tá, beleza. Eu conheço um contador. Eu vou deixar você trazer o cara aí, e aí que eu quero... seja o cara ali o certo, assim, que saiba tratar o assunto. Porque uma coisa, e desculpa, a gente encerrando, mas eu vou trazer, a gente tem deficiência de contadores que entendem sobre setor. o setor. O cara ter uma expertise O voltada cara para o setor. conhecer o setor é né? muito difícil, Então- entendeu? E esse era um dos motivos que me levou a regularizar tanta revenda. Na região aqui não tinha contador capacitado que entendia do setor. Às vezes o cara tem que estar enquadrado ali no presumido e tá lá no simples. Às vezes o Sim. cara tem que dar um passo, Não, aqui recuar para o simples e tá lá no E sendo- real e e sendo tal. prejudicado. Isso aí, a coisa mais simples assim era o KNAI. O KNAI da revenda de gás, o principal tinha que ser comércio varejista de GLP. Ele colocava lá, às vezes, comércio varejista de água, Então- bebidas. E isso na ANP não aprovava. Então, foi onde Sérgio, eu entrei aí com o trabalho. Verdade. Então, eu acho que a gente pode ter Não, vamos, esse retorno vamos. seu aí. Não, pode ficar né? tranquilo E que tá certo. Faça Não. suas considerações finais aí. O que você acha sobre a atualidade das revendas, o que pode vir aí sobre as revendas, O futuro sobre aí do o setor. sindicato, faça o convite, suas palavras de convidar revendedor que esteja vendo aí esses cortes, esse bate-papo nosso, para estar aí
colaborando junto ao sindicato, não só financeiramente, porque o sindicato ele não vive por si só, mas pela colaboração das revendas, né? Faça as suas considerações aí. Isso, eu como sindicato, é, o que eu peço é a participação da categoria. Que venha para dentro do sindicato, vamos construir uma história diferente. É lógico que precisamos, né, de arrecadação, que não existe como fazer nada sem dinheiro, né? Isso é muito importante também. Mas nós temos assim um projeto, eu quero construir um projeto junto, não quero apenas um projeto que venha da minha cabeça, eu quero colaborações, há muita coisa acontecendo. Eu acabei de receber aqui esse convite do workshop, é sinal que tá aqui que a agenda regulatória ela está andando e ela afeta diretamente o revendedor, essas mudanças que estão prestes a acontecer. Então, é muito importante. Nós estamos abertos aí, o meu celular, né, é o 61 999392442. Pode entrar em contato que eu estou à disposição, qualquer problema. Nós temos aí empresas parceiras aí na área contábil, na área jurídica, na área de regulamentação documental, toda a parte documental da revenda. Se quiser abrir uma revenda nova do início ao fim, nós temos uma empresa que é parceira nossa, tá? Regularização RLE, relatório técnico, laudo técnico, projeto de incêndio, projeto arquitetônico, Ele tudo, tem, tudo. ele como presidente do sindicato, ele é o que ele tem que ter ao lado dele, essas parcerias que vai levar é para os isso. revendedores. E só pegando o gancho, hoje a gente tem um diálogo com a Câmara Legislativa Temos. para poder ver as necessidades do setor, porque eu acho que chega uma hora que muita coisa nossa se esbarra na esfera federal, né? Isso. Hoje nós temos um contato direto com o gabinete do governador, tá? Ontem mesmo foi através dele que me convidou para esse evento, né? Temos o nosso secretário de Estado da Casa Civil, que é o Zé Humberto, que é um parceirão, né? A Celina, que nós acreditamos que ela vai vir para o governo agora, ainda não tem nada decidido, Sim, mas é algo. é o nome mais ventilado no É, momento. mais ventilado no momento. Na área federal, nós temos o deputado o Júlio, que é um parceiro de muita data, né? Sempre que nós precisamos de qualquer eventualidade na área, na esfera federal, ele sempre esteve com a gente. E agora na área distrital, nós temos agora, estamos criando uma parceria, né, com a deputada por causa da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a Jaqueline, né, que ela está se empenhando a nos dar esse suporte no programa Cartão Gás. E Então, portas abertas, eu, graças a Deus, eu não é me gabando, mas eu sempre tive, porque a gente tem que saber entrar. E até nisso a revenda entendeu o poder político que nós temos, né? Isso é muito importante. Muito A importante. capilaridade que Que a a gente tem. revenda tem é muito grande. Nós somos nós somos a voz de qualquer um que tem uma parceria com a gente dentro Para da adentrar, residência, né? Nós gastamos ali em média de 5 a 10 minutos dentro da residência fazendo uma entrega que dá para e gerar no ambiente mais sagrado, que é a com cozinha. e com a confiabilidade, Isso, confiabilidade. porque no lar, né? Nos lares aí que nós temos por esse Brasilzão aí, não entra qualquer um. Né? não. Né? Então, se você entrou, é porque houve uma confiança ali. Então, o peso da nossa voz ele é muito grande. Então, acho que Isso você aí, seu deputado, olha bem para a revenda aí, veja o que você pode estar colaborando, porque o peso da nossa voz ele é muito Ele é grande. grande. É forte. Uma observação. O cara vai entregar um remédio na farmácia, ele vai até o portão. Vai O cara entregar o lanche, vai entregar até o portão. O gás ele entra lá na ele cozinha, entra, e eu vou ele falar, instala. toma cafezinho, E e o muitas vezes queijinho, Minas? até um lanche, porque eu tenho as minhas experiências. Suas considerações? Cara, eu tenho a dizer aí pro pessoal que tá assistindo a gente o gás não vai acabar não, mas o revendedor que não se adaptar, ele vai sair do jogo. Isso é uma verdade. O cara tem que se Palavra adaptar. mais certa. E aqui a gente vai trazer informações para não deixar você sair do jogo. É verdade, né? Toda vez que o tabuleiro zera, começa a ser uma jogada nova, né? Então, igual como você falou aí, tem convites para coisas que estão surgindo no setor, às vezes tem particularidades na cidade, né? Cada cidade tem suas particularidades, né? E aí o cara ele tem que se ambientar. Então,
Eu acho que eu tenho um bom tempo aí de revenda, já sofri bastante situações aí adversas aí, e a gente se reinventa. O gás tem uma coisa que bateu no sangue, não sai mais, né? Saí do Isso é gás, uma voltei verdade. pro Exemplo. gás. Exemplo aqui, ó. Saí do gás, voltei Exemplo pro vivo. gás Saí e 3 estamos anos e aí. voltei. Não tem Eu jeito. fiquei mais tempo, né? E a gente volta pro gás, né? A gente E gosta. é porque, na verdade, a gente não gosta de rotina, né? O gás não te dá O direito à gás não te dá rotina, direito à né? rotina, não te dá, tem muito caso que não É está todo dando dia uma direito a descanso. história. Então a gente fica fechado aí, né, Yeltsin, para a próxima, próxima. pra próxima aí trazer aí o pessoal da Vamos contábil e organizar com o jurídico aí, Sérgio né? aí. O Sérgio vai trazer um contador federal aí para falar para a gente aí sobre essa parte mais Já burocrática, está né? certo. E se alguém quiser estar sugerindo aí assuntos que sejam pertinentes ao setor, mas não propriamente só o gás, mas inovações comerciais, tudo Deixa aqui o aquilo, né? comentário. A gente não trouxe o assunto, mas tem uma novidade agora aí no mercado que são as máquinas 24 horas, tem Alto carros atendimento. elétricos, o autoatendimento, carros elétricos, várias coisas aí surgindo aí, né? E E a sem gente falar vai das estar redes sociais que os revendedores têm que aprender a usar a tem que favor aprender a dele. usar a favor Rede dele, social, né? já é Google Ads, então assim, isso vai ser muito assunto que a gente tem para abordar. Vou deixar aqui no vídeo, nos cortes, aqui o Instagram do Sérgio, o Instagram do Fernando, o meu Instagram. Vamos ter uma colaboração aí para Isso. todo mundo ver. Vamos fazer aí, igual a questão que eu falei do sindicato, a base tem que vir junto e isso aqui é para os revendedores. Isso aqui é para os revendedores aprender, ter novidade, saber daquilo que às vezes por não ter conhecimento, não ter tempo, tira um tempinho, assiste a gente, Adquira adquira conhecimento. Isso aí. Como diz, né? A gente peca por falta de conhecimento, né? Então não vamos pecar, né? Vamos buscar conhecimento. Vamos buscar conhecimento. Falou, Sérgio, Falou. obrigadão, falou, querido. Sérgio. Obrigadão. Até Eu mais. agradeço. Até a Tamo próxima. Vamos marcar aí na próxima um assunto aí, principalmente para revenda, é tributação. Vamos aprender a ver essa parte aí para calcular nosso custo, né? Vamos lá. Tributos.